Olha, irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre o que estamos mostrando sobre os passos de fé para termos uma vida de vitória. E hoje nós vamos falar sobre experimentar Deus em um nível mais profundo. Versículo 9 está aqui dizendo o seguinte: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então preste atenção. O conselho de Davi, para que ele pudesse realizar e fazer um santuário para Deus, o lugar aonde Deus viria, se manifestaria, abençoaria o seu povo, abençoaria a sua nação e abençoaria eles próprios. Davi recomendou que Salomão, primeira coisa que ele tinha que fazer, algumas Bíblias falam conhece e outras falam reconhece. É a mesma, vai dar na mesma coisa, não muda. Que é entender, discernir, compreender. Davi estava falando para Salomão, conhece. Ou seja, ô meu filho, o seu pai só teve sucesso, não é porque ele era um bom guerreiro, não. Não é porque eu tinha habilidade, fui um bom lutador, e não é porque eu tive sorte na vida. Porque quem tem fé não necessita de sorte. E sorte não muda a vida de muita gente. Por quê? Tem um monte de gente lançando sorte toda semana na loteria, mas é poucos os que ganham. Então, é meio complicado a pessoa querer viver da sorte. É melhor a pessoa viver da fé, que é uma coisa real e que vai construir e que vai te fazer ter sucesso, como Davi está aqui afirmando para Salomão. O que eu tive, o que eu alcancei, o êxito que eu tive na minha vida, Salomão, não é porque eu sou um camarada que Deus olhou para mim e gostou de mim. Deus ama todos por igual. O que eu fiz foi procurar entender, discernir, conhecer esse Deus que é o Deus de Israel. O conhecimento que Davi obteve de Deus tornou Davi um rei, e não tornou Davi somente um rei, mas um rei bem-sucedido. A Bíblia diz que para todos os cantos, todos os lugares para onde Davi ia, Deus dava a ele vitória. Por que Deus dava a ele vitória? E por que Deus não dá para a gente vitória? Porque todo lugar que Davi ia, Deus ia com ele. Todo lugar que Davi ia, ele ia dentro de uma direção de Deus. Você nunca vai ter sucesso na vida se você não conhecer o Deus que dá sucesso. Você não vai ser curado se você não conhecer o Deus que cura. Você não vai ser liberto se você não conhecer o Deus que liberta. Você pode conhecer pastores, você pode conhecer bispos, você pode conhecer missionários, você pode conhecer profetas, mas se você não conhecer a Deus, você nunca vai ser livre. Tem gente que, por exemplo, vem na igreja, eles ficam sempre sendo possuídos, manifestando demônios na vida deles. Enquanto a pessoa não conhecer a Deus, aquilo dali não vai parar.
pessoa vem, recebe uma oração, as coisas melhoram um pouco, mas depois despenca outra vez, cai outra vez. Por quê? Porque a pessoa não conhece a Deus. Davi estava dizendo, olha, conhece o Deus de teu pai. Se você quiser ter sucesso, se você quiser vencer, se você quiser ser bem-sucedido, se você, Salomão, quiser ser abençoado, conhece o Deus de teu pai e serve-o. Faça aquilo que com Deus você aprender. Nós não somos chamados para dentro da igreja para fazermos números. Nós somos chamados para dentro da casa de Deus para servirmos a Deus. E é dever e função de cada um de nós descobrir o que Deus quer da gente. Deus não te trouxe para dentro da igreja só para você trazer oferta, trazer dízimo, para você ser patrocinador, qualquer coisa, não. Deus tem algo muito mais profundo com a sua vida. Eu costumo dizer que essas coisas são consequências da gente conhecer a Deus. Eu jamais, por exemplo, lá em 1989, 90, 91, 92, eu jamais passaria pela minha cabeça o que é que Deus queria de mim. Jamais. Até que eu comecei a conhecer a Deus. E quando eu conheci a Deus, eu recebi direitinho a direção de Deus, a instrução de Deus do que é que eu nasci para fazer. Cada um de nós nascemos com um propósito. Você não nasceu por nascer e você pode estar no propósito errado. Enquanto você estiver no propósito errado, a primeira coisa que você não terá é alegria. Você não terá sucesso, você não terá paz, você não terá motivação e muito menos você terá o apoio de Deus enquanto você estiver andando de uma maneira errada. Por isso que nós, como filhos de Deus, individualmente, cada um de nós, não é no coletivo, no individual, cada um de nós devemos conhecer a Deus. Eu cresci dentro do Evangelho porque meu pastor dizia assim, não fica só com o que eu te ensino, Deus tem coisa muito maior para te ensinar. Eu não tenho tempo para estar com você o tempo todo e te ensinar, mas o Espírito Santo está à sua disposição 24 horas por dia para te ensinar todas as coisas. Só que o Espírito Santo não ensina para gente desligada. Uma vez, por exemplo, eu chamei um pessoal e disse assim, isso foi aqui não, foi lá no Pará. Cheguei e falei, olha, eu vou ensinar o que eu aprendi, o que eu conheço, eu vou ensinar para você. Eu quero pessoas aqui que queiram fazer a obra de Deus. Gente que quer servir a Deus. Você serve a Deus como médico, como advogado, engenheiro, dentista. Você serve a Deus como qualquer outro. Não precisa largar a sua profissão para você servir a Deus. Uma vez, por exemplo, eu falei com uma médica nossa. Eu falei, irmã, eu tenho uma dificuldade para entrar nas UTIs, nos hospitais. Você trabalha numa. Por que você quer largar a sua função médica para vir para o altar, para a igreja, para poder ser pregadora? Você só é pregadora se tiver um altar? Se não tiver um altar, você não consegue pregar, não? Nem todo mundo é chamado para altar. Mas somos chamados para servir. E servir aonde? Servir aonde estamos. Teve na casa de Deus, por exemplo, pessoas que serviam a Deus como porteiros. É aquela pessoa que fica lá na entrada, lá na porta. É servo. Do mesmo jeito. Outros serviam como músicos. É servo da mesma forma. Tem a mesma coisa, a mesma recompensa para cada um. Para quem está no altar. E ela ficou me olhando e eu disse assim, eu quero tanto entrar na UTI, você pode entrar a qualquer hora que você quiser como médica, até fora do seu plantão. Você vai lá, seus colegas estão lá, você pode ir lá ministrar não só as doses de remédio, o tratamento da pessoa, mas você pode orar nela, você pode ministrar a palavra de Deus para ela. Por que você quer sair lá de dentro? Para servir a Deus aqui fora. Aquele desembargador
aquele juiz que não vem na igreja, que não frequenta os cultos, se você é um advogado, você está sempre em acesso com aquela pessoa, você pode pregar para ela. Agora, se você largar a sua função e vir para o altar, como é que você vai até aquela pessoa, se ela não vem aqui? Ou seja, então, aonde nós estamos, nós podemos servir a Deus. Onde nós estamos, a televisão não vai, a rede social não vai, mas você está lá. Lá naquele consultório, no escritório onde você trabalha, lá no seu bairro, onde não tem nenhuma porta deste ministério aberta, mas você está lá. Você pode servir a Deus lá onde você está. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer. Conhecer a Deus naquilo que eu ainda não o conheço. Conhecer a Deus na intimidade. Conhecer a Deus no que eu preciso ter da parte dele. E servi-lo com um coração perfeito. E ele diz, e com uma alma voluntária. Salomão, Deus não está te obrigando, é se você quiser. E se você quiser, busque ele. Ele vai deixar você achá-lo. Se você não buscá-lo, Salomão, se você rejeitar ele, ele também vai te rejeitar. É mais ou menos, não, pastor, Deus não rejeita ninguém. Então, vira as costas para ele, para você ver. Ah, eu te amo. Por exemplo, quer ver? O filho pródigo não largou o pai sozinho e foi embora? O pai foi atrás dele? Foi? O dia que ele voltou, o pai recebeu ele? Mas na hora que ele rejeitou o pai ficou lá, volta meu filho, fica com o papai, não vai embora não, filhinho, querido do meu coração. O pai ficou? Não, a mesma coisa é Deus, irmão. Aquilo ali é para exemplificar. Você quer ir embora? Deus não vai ficar obrigando você. Não, não vai, fica aqui, não me deixa, não me abandone. Lembra de quando Jesus fez o milagre lá da multiplicação dos pães? 4.000 pessoas comeram, encheram a barriga, ficaram felizes. No outro dia tinha uma porção de gente lá de novo. Jesus começou a falar para eles, olha, vocês vieram aqui só por causa do que vocês comeram. E comeu e saciou e vocês ficaram bem. Não trabalhe por essa comida, trabalhe pela comida da vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quantas pessoas ficaram lá? Nenhuma, todas foram embora. Jesus pega e vira para os discípulos e diz assim, vocês também querem ir? Ou vocês querem ficar? Pedro olhou e disse assim, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro reconheceu que Jesus tinha uma palavra diferente. E eles ficaram porque quis. É porque tem gente que eles pensam que servir a Deus e escolher a Deus, a gente está fazendo um favor para Ele. Deus nos ama, irmão. Claro, indiscutível. Mas eu não estou fazendo nenhum favor em servir a Deus. Pelo contrário, eu sou beneficiado por servi-lo. Eu sou abençoado em servi-lo e servi-lo espontaneamente. Servi-lo de uma forma voluntária, não obrigado. Tem pessoas, por exemplo, você pode ver, pode ler 2 passagens na sua casa, Êxodo 25 e Êxodo 35. Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito. Deus poderia dizer assim, eu livrei vocês da escravidão. Tudo que vocês têm, fui eu que dei. Então pega o que eu dei para vocês e me devolve, entrega para Moisés, que eu quero todo o ouro, a prata, todo o cobre, todos os panos, as coisas todas que vocês adquiriram lá no Egito, que os egípcios entregaram para vocês, traz que eu quero que faça a minha casa. Deus foi fazer um tabernáculo no deserto. Deus poderia ter falado isso. Sabe o que Deus falou? Moisés,
diga ao povo que me traga ouro, prata. Deus especificou qual oferta que ele queria. Mas somente aquele cujo coração mover-se voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Nem a oferta, se você é dizimista, você deve ser porque você quer. Você não deve deixar que nenhum pastor te obrigue e exija ou coloque medo em você, porque tem gente que às vezes dá o dízimo com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação. Nunca faça isso, que Deus não é bandido. Nunca trate Deus desta forma. Tem gente que dá oferta porque se o pastor pegar aqui uma coisa ungida, consagrada, e dizer, eu vou dar para quem trouxer tanto. Quem trouxer tanto eu vou dar isso aqui, e isso aqui vai mudar a sua vida. Aí a pessoa dá aquele dinheiro porque ela quer receber aquela coisa ungida. Isso é bandidismo. Tá? Isso é querer comprar a bênção de Deus. Se a pessoa não tem coragem dela fazer por si própria, sem que ninguém faça a cabeça dela, isso não é servir a Deus. Você fez induzido por outra pessoa. Não foi uma decisão sua, e Deus nunca irá receber de você aquilo que você não fizer de todo o seu coração. Que é algo que você decidiu fazer e que você não vai fazer de qualquer maneira, como Davi estava falando com Salomão. Faça de coração perfeito. Não é fazer por fazer, Salomão. Você não está aqui por obrigação. Se você não quiser, entrega a coroa, entrega o trono para outro. Mas se você vai fazer, faça de coração perfeito. Procura fazer a coisa certa. Procura fazer a coisa da maneira correta. Salomão, procura fazer de todo o seu coração para Deus, porque Deus entende, Deus conhece, Deus analisa. Hoje, quando nós saímos da nossa casa, levantamos da nossa cama e nos preparamos para vir para cá, Deus sabe, você pode não ter falado, mas Deus sabe o que te motivou a levantar e vir aqui. Deus sabe se você está levantando porque você tem medo de alguma coisa, se você está inseguro, ou porque você está de olho em alguma bênção, ou se você de fato levantou aqui porque você quer cultuá-lo, que você quer estar com Ele, que você se sente bem em vir a este lugar, se ajuntar aos irmãos e cultuar a Deus, e ouvir sua palavra, querer aprender, querer louvar, querer engrandecer a Deus. Ele sabe de tudo isso, irmão, a gente não vai tapear Ele. Eu posso nunca falar com você qual é a minha motivação de pregar, mas Deus sabe. Eu posso falar, não, eu amo a Jesus, eu faço a obra há tanto tempo, mas qual o meu interesse por trás do que eu faço? O que me motiva? É isso que Davi está falando, Salomão. Deus conhece todas as imaginações e pensamentos. Deus sabe a intenção, embora ela não seja revelada. Deus sabe qual a intenção sua ao buscá-lo. Ele sabe, embora você não fale com ninguém, embora você não diga para ninguém porque você está servindo a Deus, Ele sabe qual a intenção e o que você pensa no seu coração. Você pode nunca confessar, nunca falar com ninguém, mas Ele sabe por que você está fazendo aquilo dali. É por isso que às vezes eu ouço constantemente muitas pessoas que dizem assim, não sei porquê, pastor, eu venho na igreja, eu oro, eu jejuo, eu luto, faço as campanhas, eu faço aquelas orações, eu participo aqui do culto, eu dou o dízimo, eu dou oferta, não sei por que Deus não me abençoa. Porque o que você está fazendo é só interessado em receber alguma coisa, e Deus sabe disso, e é por isso que Ele não te dá nada. Se você não tivesse interessado em receber alguma coisa, você não faria nada do que você está fazendo. Se você não tivesse interesse em um benefício para si próprio,
você não viria aqui, você não pisaria os seus pés aqui. E Deus conhece isso. Eu disse uma certa vez e repito hoje: se Jesus ficar 1 ano sem te dar bênção nenhuma, você continua vindo aqui alegre, feliz, satisfeito. Se Jesus não te curar, mesmo doente, você vem com devoção, adorar a Deus. Imagine, por exemplo, aquela mulher, que a gente só fala o outro lado da história dela, mas imagine aquela mulher encurvada, que não podia de modo nenhum se endireitar, e ela tentava de todas as formas, mas uma coisa: mesmo ela presa por Satanás 18 anos, ela estava lá na sinagoga todo sábado. Mesmo com a sua limitação, ela estava lá buscando a Deus. Mesmo com o demônio prendendo ela, ela estava lá buscando a Deus. Por que Jesus libertou ela? Talvez aquelas pessoas que estavam sãs, que podiam se endireitar, que podiam erguer as mãos, adorar a Deus, estavam lá por outros motivos. Aquela mulher, Jesus chamou ela de quem? Filha de Abraão. Uma mulher de fé, que sofreu 18 anos de um mal que não pôde ela superar, mas aquela mulher nunca deixou de confiar em Deus, embora o corpo dela não era perfeito, embora ela não estava abençoada como ela poderia e necessitava estar, ela nunca largou a sua confiança em Deus. Se Deus parar de nos prosperar, se Deus parar de nos abençoar, o que Ele vai escutar é uma enxurrada de reclamação. Porque eu estou na igreja. Porque eu oro e nada acontece. Porque eu sou dizimista, pastor. Olha, eu sou ofertante, eu sou fiel, pastor. Só sabe, eu entrego na sua mão, pastor. E por que a coisa está assim? Porque você é um mesquinho, você é um egoísta, você é um avarento, você só está fazendo as coisas para Deus para receber bênção. Para com essa coisa, experimente Deus no nível mais à frente. Jó, por exemplo, a gente vê a história dele. Por que Deus deu em dobro tudo que ele perdeu? Você já viu a atitude de Jó quando ele perdeu tudo? Você já perdeu no mesmo dia 10 pessoas da sua família? Filhos queridos, amados? Você já perdeu? Você já perdeu tudo que você tem, ficou sem nada, só com a roupa do corpo, como Jó perdeu? Você já perdeu todas as estimativas e perspectivas de você ter saúde, seu corpo todo doente, da cabeça até os pés? Você já perdeu isso? Pois é, Jó perdeu. E ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não chegou: Deus, eu sou fiel, íntegro, temente, eu desvio do mal, eu não peco, eu não erro, eu não falho, Senhor. Por que eu não aceito? Não, Deus, porque eu sou seu servo. Deus não ouviu essa baboseira da boca de Jó, como ele escuta essa baboseira muitas vezes das nossas bocas. E achamos que somos servos. E achamos que estamos bem. Por que não crescemos? Por que não vencemos? Por que não alcançamos o sucesso? Por que não andamos por cima, não somos cabeça? Porque nós não conhecemos a Deus. Nós estamos na superfície. E na superfície a gente já limpou tudo que tinha, não tem mais nada. E Deus está querendo um relacionamento mais profundo. Deus está querendo que a gente se entregue mais. Deus está querendo que a gente se dedique. Deus está querendo que a gente não seja obrigado, mas que nós tenhamos o desejo e a vontade de estar com Ele. Embora Ele não nos dê nada, embora Ele não nos entregue nada, a sua presença é suficiente para a gente. Mas se Ele não der um agrado, nós não estamos bem. Se Ele não der algo para a gente, o que é que eu vou ficar fazendo na igreja?
Eu estou indo para a igreja, eu levanto cedo. Será que Deus não vê meu esforço? Será que Deus não vê meu sacrifício? Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou patrocinador. Deus está cansado disso, por aqui com isso com a gente, irmão. Tira, se é esse os seus méritos, esquece. Você nunca vai crescer, você nunca vai se aprofundar, você nunca vai conhecer a Deus como você deveria conhecer. Porque quem age dessa forma é porque não conhece. Quem age desta maneira não entende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus não der o pão, não adianta Ele dar a palavra, porque a gente não vai querer palavra, a gente quer o pão. Se Deus não der o emprego, não adianta Ele dar a palavra, porque a gente não quer a palavra. Uma vez eu estava numa igreja nossa por aí, para o Brasil afora, e chegou uma moça e ela disse assim, o senhor que é o pastor Carlos? Eu falei, sim, o culto já tinha terminado. Uma amiga minha, ela veio aqui na sua igreja, ela foi abençoada aqui, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu estou lutando um tempo contra uma doença, e eu não venci, e a doença dela é a mesma que a minha, e ela foi curada quando o senhor orou por ela. Eu queria que o senhor orasse por mim. Eu olhei para ela e disse assim, você tem um tempo? Ela disse, para quê? Eu falei, para mim te dar uma palavra, porque o culto já acabou, então não tem mais pregação, né? Então, mas eu gostaria de pelo menos 10 minutos te dar uma palavrinha, simples. Ela foi, enfiou a mão dentro da bolsa dela, tirou uma carteirinha e disse assim, eu fiz teologia 5 anos, de Gênesis a Apocalipse eu estudei. Eu falei, então pega a sua carteirinha e cura. Orei não, irmão. Se eu orar por ela, ela não vai ficar curada. Orei não. Vou perder minha oração. O dia que você quiser sentar, me ouvir, porque se você não ouve o que Deus te fala, para que Deus vai te tocar? Está aqui, ó. Rejeita Ele e Ele vai te rejeitar. Rejeitar Deus é rejeitar seu conselho. Rejeitar Deus é rejeitar a sua palavra. Se você não quer o meu Deus, para que você vai querer a minha oração? Tanto que Jesus diz, quando você entrar numa casa, desça sobre ela a paz. Se essa casa não for digna, leva a paz com você. Por quê? Porque Deus, não, mas olha, pastor, o senhor tinha que ter orado por ela, porque Jesus iria curar ela e ela iria ver que Jesus é bom. Ah, é? Se você ou eu ou qualquer um rejeitamos conhecer principalmente a Deus, achando que o que nós temos é melhor do que o que Ele nos dá, e é justamente essa a causa que nos leva ao fracasso, achar que o que temos é suficiente e que não precisamos de mais, e é justamente isso que tem feito muita gente fracassar. Quer ver só? Filipenses capítulo 3, só para gente terminar. Digam graças a Deus. Amém. Filipenses. Posso ler? Filipenses 3, versículo de número 8. Paulo diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a quem? A Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo,
a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então preste atenção. Paulo, que foi um camarada instruído no judaísmo religioso daquele tempo, o melhor professor, um dos melhores daquela época, o professor Gamaliel, ensinou Paulo acerca de toda a lei mosaica, de Gênesis até Deuteronômio. Paulo sabia de cor e salteado cada versículo, cada palavra, de Gênesis até Deuteronômio. Paulo conhecia tudo aquilo dali, de acordo com as sagradas escrituras, as letras, ele recitava elas de cor. Se perguntasse qualquer um, Paulo tinha. Mas ele conhecia Jesus? O que Paulo diz que ele fez com todo o conhecimento que ele tinha antes? Ele considerou como o quê? Esterco. O que a gente faz com esterco? Joga fora. E ele disse que jogou isso para quê? Para que ele jogou isso? Para conhecer a Cristo. Qualquer pessoa que acha que já sabe o que deveria saber, ainda não sabe nada. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Qualquer pessoa, seja pastor, seja obreiro, seja membro de 30 anos. Ah, pastor, eu estou aqui nessa igreja desde que abriu ela. Eu estou aqui, eu fui batizado desde que começou aqui. Tem problema. Você pode ser um fracassado também desde que começou. Você pode ser uma pessoa problemática desde que começou. E você nunca conseguiu resolver isso. E por que você não consegue? Porque às vezes a gente pega uma bagagem e a gente carrega aquilo, só que aquela bagagem que nós carregamos nunca levou a gente para cima. Não tem aquelas pessoas que dizem assim: eu sou católico, outro diz eu sou evangélico, outro diz eu sou... Porque cada um fala o que é. E eu estou, no caso nosso, por exemplo, a gente diz assim: e eu estou na igreja há tantos anos, e nós falamos isso com a boca doce. Até parece que os anos contam alguma coisa. E às vezes nós podemos estar há tantos anos, mas estamos com a vida lá no fundo do poço. E por causa de não conhecermos aquilo que Cristo tem para nós. E por que não conhecemos? Porque achamos suficiente que o que temos já é bom. Um dia, por exemplo, um irmãozinho chegou comigo, ele me entregou uma oferta, eu havia feito um voto com as pessoas, ele foi lá entregar na minha mão. Eu falei assim: espera aí, irmão, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Ele falou: não, pastor, graças a Deus eu não preciso. A minha mulher trabalha, ganha bem, meu filho trabalha, ganha bem, eu trabalho, ganho muito bem, nós temos nossa casa, cada um de nós temos o nosso carro. E eu falei: então o senhor está bem? Ele falou: estou. Então eu tenho uma coisa para falar para o senhor. O senhor sabe aquele garoto que fica na rua aqui? Ele falou: sei. Eu quero que o senhor compre uma casa que tem bem aqui atrás. Eu até vi lá anunciando, eles estão vendendo ela. Me falaram que é 1,5 milhão que estão pedindo nessa casa. É uma casa grande. Dá para a gente fazer ali um albergue, dá para a gente fazer ali um centro de recuperação, dá para a gente fazer ali uma república, eu não sei, um negócio assim, uma pensão, de graça. Aí o senhor vai contratar médicos para nós, o senhor vai contratar enfermeiras para nós, e nós vamos dar assistência espiritual, e essas pessoas vão cuidar desse pessoal, desses jovens que não vão tirar da rua. Ele falou: mas isso aí eu não tenho condição de fazer, mas o senhor disse que está bem. Achei que o senhor pudesse. Então o senhor está precisando ser abençoado, o senhor está precisando conhecer mais a Deus.
de ter coragem de fazer para Deus aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque se nós não jogamos fora o conhecimento que nós temos, nós não vamos pegar o de Jesus. E se nós não conhecermos o de Jesus, nós nunca de fato seremos bem-sucedidos. Nós seremos apenas mais um dentro da casa de Deus. Porque conhecer Jesus é a gente ter Jesus conosco, é nós caminharmos com Jesus, é nós carregarmos Jesus dentro da nossa vida. Ele não vai estar do lado de fora, ele vai estar do lado de dentro. Evangelho de João, capítulo 14. Já estou terminando, digam amém. Sei que vocês querem ir embora. Já vou terminar. Graças a Deus por isso. Posso ler? João 14. Tem uma canção que diz assim: passa por aqui, Senhor, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui, tira o mal de mim, Senhor, tira o mal de mim, ó Senhor. 14:23. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o meu Pai, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Se Jesus está em você, por que você vai pedir ele para te tocar se ele já está aí? Não faz sentido, né, irmão? Se Jesus está em você, por que você vai pedir ele para ele passar? Se ele vai passar, então ele ainda não está. Então, o que nós temos que pedir é que ele se manifeste. Se a palavra que você ouve dele traz ele para dentro da sua vida, e ele disse que faria em nós morada, ele não fez uma visita. Visita chega na sua casa, pode ficar um tempo e vai embora. Mas Jesus não vem em nós e vai embora. Jesus quer vir em nós e morar em nós. Ele não quer vir largar você depois e deixar você sozinho aí andando pela vida. Não, ele quer viver em você. Ele quer viver na sua vida. Está vendo como o relacionamento com Deus não pode ser uma coisa superficial? Porque Ele não está alugando a gente. Ele não está vindo visitar a gente. Tem até uns irmãos que dizem assim: pastor, qualquer hora dessa eu vou lá na sua igreja fazer uma visita. Eu digo: não vai não. Nós não estamos doentes. Se você quiser ir lá na igreja participar de um culto conosco, será muito bem-vindo, mas não vem visitar a gente. Quiser ir para poder ficar, vem para ficar, será bem-vindo e esteja conosco. Você tem que vir justamente para você ter a graça de Deus, o poder de Deus, o envolvimento com Deus, é para você poder ter um conhecimento mais profundo de Deus, para você ter uma vida com Deus, e é por isso que a gente deve ter esse tipo de desejo e buscar realizar isso. Eu vou hoje no culto para mim ouvir a palavra de Deus, o que vai trazer Jesus para dentro da minha vida, o que vai trazer Deus para dentro do meu coração, o que vai mudar meus conceitos, o que vai mudar meus pensamentos. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu sinto, como eu penso, o Senhor sabe como eu entendo as coisas, mas eu quero entender da forma do Senhor. Então Deus, fala comigo. Jesus, me dê uma palavra. Senhor, vem para dentro da minha vida. Eu não quero que o Senhor esteja do lado de fora. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entra e ceia com essa pessoa e essa pessoa com ele. Então não deixa Jesus do lado de fora, irmão. Põe ele para dentro.
Traz ele para dentro de você. A única pessoa na igreja do deserto, você sabe qual é a igreja do deserto? Alguém sabe qual é a igreja do deserto? Sim ou não? A única pessoa que conhecia a Deus na igreja do deserto era Moisés. O único que não estava preocupado com Canaã, com terra, com herança, era o único que estava preocupado com vida eterna, o único que estava preocupado com comunhão, em conhecer a Deus, né? Era o único, foi Moisés. Olha o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, para a gente poder terminar. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo está falando da lei de Moisés, dos ensinamentos que foram dados, que foi concernentes ao povo de Israel naquele momento até a transição da nova aliança. Há um véu, ou seja, se há um véu é tipo assim, quando a pessoa está com catarata, ela enxerga? Quando está pouco a miopia, sei lá, eu não sei o que é aquilo que escurece a visão. A pessoa enxerga, não enxerga? Mas não enxerga perfeito. Ela até enxerga, ela enxerga. Tem pessoas, por exemplo, que enxergam até Jesus como Salvador. Só não enxergam ele como outra coisa mais. Essa pessoa consegue enxergar. É como se algo, e tem uns que nem como Salvador eles conseguem enxergar. É como se algo tapasse. É como se algo não deixasse a pessoa ver, enxergar perfeitamente. E ele diz, até hoje, o versículo 15 diz, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, a palavra converter é voltar, é mudar, o véu se tirará. Somente quando voltar para Deus, é Deus que tira o véu. Não é o diabo que pôs ele não, amém, gente? Quem pôs foi Deus mesmo, então Deus pôs, Deus tira. Ora, o Senhor é o quê? O que o Senhor é? O Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Que liberdade é essa que Paulo está falando? Ô pastor, então quer dizer que eu vou ser liberto, né? Aí o demônio vai sair? Não, que liberdade é essa? Então eu vou ficar curado, aí se o Espírito de Deus vier, aí pastor, tudo muda na minha vida, eu prospero, eu vou vencer, né? Eu vou ser livre. Será que é isso? Que liberdade é essa que Paulo está dizendo? Que o Espírito de Deus, quando está, ele dá essa liberdade ao cristão. Que liberdade é essa? Eu estou livre dos demônios. Seria isso? Não. A liberdade para entrar na presença de Deus. Preste atenção, eu te disse que ia falar uma coisa importante. Se você pegar a sua Bíblia, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão pecou, ele tinha acesso antes, Deus descia, e Adão tinha comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias Adão tinha comunhão com Deus. Quando Deus descia lá no Éden, lá estava Adão, e ele ouvia, conversava com Deus todos os dias. Quando Adão pecou, o que Deus fez? Deus expulsou Adão do jardim. E Deus pegou 2 querubins com a espada desembainhada e colocou em frente à árvore da vida. Um está para cá
e o outro está de lá para cá. E o homem não tem liberdade para entrar. Por quê? Porque Deus diz: se o homem com um coração mau, se o homem com a maldade dentro dele voltar e comer da árvore, ele vai ser sempre um ser maligno. Ele nunca mais vai consertar. Mas quando o homem se converte, ele se volta para Deus, ele se entrega a Deus, ele se apega com Deus, ele deseja ter Deus na vida dele, e ele quer viver com Deus, então é retirada a espada e o homem pode entrar. Ele tem a liberdade para voltar para o jardim. Porque o jardim é onde está a comunhão com Deus. Se você quiser voltar como era antes, é fácil. Igual, por exemplo, quer ver? Olha, quando a minha mulher teve meu filho ali, Samuel, a gente foi logo quando a gente converteu. Nós fizemos uma oração e você vê que por causa do pecado, Deus disse que a mulher dará luz com muitas dores. Ela teve um parto normal. Pergunta para ela qual foi a dor que ela sentiu. Nenhuma. Por quê? Porque a dor ao conceber vem por causa da maldição. Só que a maldição foi depois do homem sair do jardim. Antes do jardim não tinha maldição. Então, se o Senhor é o Espírito e eu já voltei para o Senhor e já estou nele, eu voltei para o jardim. Então, no jardim não tem mais maldição. No jardim só tem o Senhor. Outra coisa que eu vou te falar, no suor do teu rosto comerás o teu. Quanta gente trabalha e não prospera. Por quê? Porque o suor para comer é a maldição. O homem foi amaldiçoado. E é interessante que você pode ver, por exemplo, que o homem foi amaldiçoado para comer o pão. No suor do teu rosto comerás o teu. Presta atenção, crente, olha para mim. Porque o nosso Senhor diz assim: eu sou o pão da vida, para quebrar a maldição de Adão. Agora você não precisa trabalhar como um louco, um doido para prosperar. O que você precisa é da bênção do Senhor na sua vida. Então, se o Senhor faz morada em você, qualquer coisinha que você fizer, um docinho, uma balinha, um negocinho que você vender, Deus abençoe e você começa a prosperar e você não tem trabalho para poder ter dinheiro. Você prospera. Por que eu não prospero, pastor? Traz o Senhor para dentro. Traz o Senhor para dentro, serve-o e serve Ele com alegria. Serve Ele sem ser obrigado. Serve Ele sem estar de olho no pão. Aí qualquer coisinha que você fizer, tem gente que olha assim: pastor, eu morro de trabalhar, não consigo as coisas, esse cara nem faz nada e tem tudo. Aí só pode ser um traficante, né? Então é lava-jato. Não, querido, pode ser o lava-céu. É a bênção de Deus, é Deus que abençoa, Deus que prospera o seu povo. Deus tem prazer em prosperar a sua igreja. Deus diz para Israel que levaria eles para uma terra que manava leite e mel. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás. Deus quer que você seja abençoado. Agora traz Deus para dentro. O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você é livre. O Espírito está aí, você é livre para voltar como era antes. Ah, pastor, mas o demônio entrou e atrapalhou tudo. Mas Jesus veio e consertou tudo. O homem estragou, mas Deus veio consertar o que o homem estragou.